só, a gente está aqui para aquela pegada revisional da unidade 3. Lembra que além da revisão que todos fazem, fazemos uma além. Isso. E aí, olha só. A mais. Né, uma das pedidas de alguns professores é que na revisão nós peguemos os conteúdos que vão estar na prova e tal. Só que assim, a revisão da prova, ela é em cima da prova já. É algumas dúvidas pontuais ali e tal. Mas olha só, professores presenciais e estudantes, quer ficar afinado para a prova? É essa aula. Uma aula que é antes da prova, uma aula que dá um tempo até o dia da prova. Então, nesses exercícios de hoje, do quiz revisional, vocês vão estar afinados para a prova. Verdade, né? E depois dessa aula, aí sim, vocês têm um diagnóstico completo. Entendi os conteúdos da unidade 3? Não entendi. Não entendi? Não, é quase o algoritmo. O algoritmo. Primeira pergunta, entendi o conteúdo da prova? Isso é a entrada, né? Aí, sim, aí eu vou continuar. Então, o que eu posso reforçar? Aí vou lá. Não entendi. Onde? O quê? O quê? Aí, qual aula? Qual conteúdo? Aí eu vou lá reforçar esse são as conteúdo. decisões ali no meio da do nosso processamento. E o processo final é todo mundo com nota boa. É um prova. bom resultado. Olha Ótimo. Que legal, né? Já tá aqui, tá tudo conectado. Então, nessa aula 94, a gente traz para vocês uma revisão da unidade 3. A unidade 3, ela foi uma miscelânea de assuntos, né? Nossa, uma mistura, a gente passou por várias... geométrica. Foi. Aí passamos por geometria, polígonos, falamos dos triângulos, dos quadriláteros, aí falamos de soma dos ângulos internos, aí falamos de perímetro, de área, aí falamos do teorema de Tales, teorema de Pitágoras, tudo isso na geometria. Aí, depois dos teoremas, vimos lá algumas regras da trigonometria. Aí vimos relações métricas, né, com os lados, isso tudo no triângulo retângulo. Caramba! Muita coisa. Muita coisa boa. Então, se é muita coisa, vale a pena a gente relembrar, recordar. E a melhor maneira é a gente trabalhar com vocês no nosso quiz revisional, né? Então, olha na telinha, a aula de hoje é para conteúdos de matemáticas estudados na unidade 3, a gente rever tintim por tintim, aula 94. Antes de tudo, vamos de oferecimento do dia. Olha que lindas fotos. Professora Elisete Dalla, ela tirou fotos com as meninas e depois com os meninos. Juntando tudo, é o primeirão da mediação. Né? Olha que legal. Professora aí, top das galáxias. Professora presencial da mediação. E a galera é bonita. Olha aí, uma turma grande, né? Consideravelmente grande. Isso mesmo. Gente, vamos junto aqui para a gente fazer referência aos nossos alunos? Aí, assim, primeirão e a Prof. Elisete. Meninos de um lado, meninas do outro. Ah, tá. Ficar igual. Olha aí, vamos lá fazer um registro? A fotinha. Já? Beleza. Professora Elisete, sinta o nosso abraço aqui, o nosso carinho. Os meninos do primeirão, mas não disse de que lugar. Pois é. Né? De que lugar? De onde são? Para onde irão? Vamos ver? Vamos lá, a escola de hoje é a Escola Luiz Cabral de Souza, extensão da Escola Raimundo Euclides Barbosa. É a CRED Pimenta Bueno, tá? Uau. Que não veio aqui, mas Olha, o bom é que a gente já conhece quase todo mundo, que né? mesa linda. Olha aqui tá tudo junto e misturado. Acho que aqui foi uma... Aqui ficou mais bonita. Ficou uma culminância, né? Acho que de alguma atividade extraclasse, alguma coisa, e eles estão todos reunidos. E a prof tá ali, a prof não larga a mão aqui, ó, a prof Elisete aqui. Beleza, gente? Legal. CRED Pimenta Bueno, galera ali pertinho de onde eu já morei, né? Como já comentei com vocês, já morei em Espigão do Oeste, já morei em Cacoal. Pimenta Bueno são os nossos vizinhos ali. Pimenta depois de Cacoal. Depois. Antes é Presidente Médici. Isso, antes é Médici, aí tem Cacoal, Pimenta Bueno. Espigão fica entre Cacoal e Pimenta, entrando à esquerda, assim, né? Nossa, entre Cacoal e Vilhena é uma extensão de terra. Parece que é a mais larga que tem de Rondônia. Na verdade, depois que passa o Pimenta para chegar em Vilhena, parece que não acaba, né? Não acaba e fica pouco. Você chega em Mato Grosso chão. chão. Legal. Eu acho que os funkeiros do chão, foi baseado lá. Gente, um beijo no coração para todos vocês. Escola Luiz Cabral de Souza, extensão da Raimundo Euclides Barbosa. Professora Elisete e os nossos meninos, tá? Sintam-se abraçados por nós. Vamos em frente, então? E aí, será que a gente vai fazer uma revisão com um quiz? Com certeza, né? Com certeza.
o nosso último quiz do primeiro ano. É. Nós começamos com um quiz revisional e terminamos com um quiz Vivemos de quiz revisional. durante várias aulas. Vários. Dito, por que a gente aplica o quiz e a gente insiste nessa metodologia? Porque o retorno vem, né, professor Maurício? É uma metodologia que a galera, quando os professores presenciais nos encontram, falam, professores, o quiz é top, a galera gosta do quiz, se entusiasmam na aula, gostam de responder, é uma maneira de melhorar o aprendizado. Isso. E nós até adaptamos, né? Porque tinha uma vinheta do quiz. É hora do quiz. Mas aqui a gente E continua aí, na vinheta falando. Vários alunos falam assim, não, professor, o quiz é legal, mas aquela chamada lá não é muito legal, é chato, não sei o quê. Fizemos o quê? Tiramos. Então, a gente, se falar que a gente é chato, aí o negócio pega. Isso mesmo. Aqui a gente comanda as aulas de acordo com o que vocês nos passam. Então, o nosso objetivo maior sempre são vocês, certo? Certinho. Vamos lá, então? É hora do quiz! Vamos lá de perguntas e respostas. Testando seus conhecimentos sobre a unidade 3. Através do quiz. Pergunta de número 1. Sobre a progressão geométrica, PG, vai cair na avaliação também. É incorreto afirmar que o A1 é o primeiro termo, que Q é a razão, que o AN é a quantidade de termos, ou que não, o N que é a quantidade de termos. Qual dessas 4 afirmações é incorreta? Vamos lá, vamos ver? Qual delas é incorreta? Ah, tá. Então, que é incorreta? Então, algumas são corretas. Dararam. O A1 é o primeiro termo? O A1 é o primeiro termo. Tá certo isso. O que é a razão? Na PG sim. é isso. O que é a razão? É diferente, né? Lá na paródia já dizia. O AN é a quantidade de termos? Aqui tem duas se contradizendo, né? Isso. Se contradizendo. São contraditórias. 2. Então, qual é a resposta correta? Resposta correta. Ou o AN ou o N vai ter que ser a quantidade de termos, que já sabemos que é a nossa quantidade de termos é o N, né? Então, quem está errado aqui é o AN. É o AN. O AN certinho. é o nosso enésimo termo, mas ele não é a posição. O N é a posição. Então, você lembra da fórmula, AN... Opa, cadê a canetinha? Canetinha. AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. O AN é nosso enésimo termo. Isso, o lembra N do tio é a Enésio? posição. Isso. Então, o N é a quantidade de termos, não o AN. O AN é a posição em determinado momento, certo? Certinho. Pergunta de número 2. Lá, vamos nós. Progressão geométrica abaixo. 2, 4, 8, 16. A razão vale quanto? Vale 0? Vale 1? Vale 2 ou vale 3? Qual dessas alternativas determina a razão da nossa progressão geométrica? Progressão geométrica. Senhores, progressão geométrica tem uma questão na nossa avaliação. Então já fiquem atentos. Beleza. Qual é a razão? Estamos falando de PG, tá? Não de PA. Tá bom? Ok. Com certeza aqui está multiplicando por 2. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, a nossa razão é que vai ficar na sua mente, né? Com certeza a razão aqui é 2. Então, só de observar a sequência, a gente consegue encontrar e perceber, né, a razão também, tá? Sem muitos cálculos, sem muitas situações mirabolantes, a gente de cara já consegue
descobrir aí qual é a nossa razão, beleza? Beleza. Pergunta de número 3, vamos lá? Olha aí, mostrando como acha a né? razão, não é? Olha Isso. só. É bom que vocês entendam da razão, porque está na prova. Então, fazer a razão, só fazer a divisão. Fez a divisão, já temos a razão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 3? Vamos lá, questão de número 3, na telinha. Na progressão geométrica abaixo, a razão vale quanto? A mesma coisa do anterior. Quanto que vale a razão? A razão vale quanto? Pensar. Estamos dando um tempinho para vocês pensarem. E aí? Vamos lá, então agora eu quero saber a razão. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo, está aumentando, de quanto em quanto? De quanto em quanto? De 2 foi para 8? De 8 para 32? Ah, então a razão é que vai ficar na sua mente, mas está multiplicando por que valor? Mais uma? Bora lá? Pergunta de número 4, vamos lá. Na progressão geométrica abaixo, a progressão geométrica abaixo é crescente, decrescente, constante ou alternante? Crescente, decrescente, constante ou alternante? Ah, aqui já está falando das classificações da PG, né? Tananã, tananã. E aí? Já? Estamos dando tempo para pensar. Pensou? E aí, essa aí é crescente, decrescente? Ó, tem sinais positivos, negativos, positivo, negativo. O que a gente chega à conclusão, então? Que ela é alternante. Ah, que está alternando entre positivo e negativo. Então, a alternativa correta é a letra D. E aí, como estamos até aí? Progressões geométricas. Progressões foram geométricas. Bem? Eu acho que até aí tudo bem, né? Tranquilo. Então, olha só, é importante aqui na PG você lembrar que nós temos um termo geral. Como é um quiz revisional, podemos relembrar esses detalhes. Nós temos o termo geral, a n igual a 1 vezes, não esquece que na PG é vezes, nós não vamos cobrar na prova PA, PG tem questão na prova. Então, vezes a razão elevada a n menos 1. Na primeira questão, disse quem são os termos. Os termos são o enésimo termo, o AN, o primeiro termo, o A1, razão que, vai ficar na sua mente, lembra da paródia? N elevado a menos 1. Tá? Ele é elevado a N menos 1. Esse N menos 1, quem é o N? É a posição do termo. Se ele falar para mim assim, determine o oitavo termo de uma sequência. Então, eu quero o A8, N é Q elevado a 8 menos 1. Isso, verdade. Então, eu tenho que ter esse detalhe. Ah, mas aqui vocês não nos questionaram nenhum cálculos, ficaram mais assim nos nomes dos elementos, na razão. Esse é o princípio de tudo. O cálculo é o desfecho, é o resultado final. Você precisa saber quem são os elementos, cada termo, para poder resolver, porque na hora que você está lendo o probleminha, você tem que identificar, né? Então, na PG, né, na minha PG, é tudo diferente e a razão é que vai ficar na sua mente. Agora, apenas aprender que vai multiplicando. Se o que for negativo, o valor vai se alternando para a gente resolver. E essa parte da música, apenas entender
que vai multiplicando. Peguei a prova, não lembro o termo geral, não consigo lembrar a fórmula, tenho dificuldade com a fórmula. O primeiro termo é 2, a razão é 3. Se o primeiro termo é 2 e a razão é 3, o segundo termo é 2 vezes 3, 6. Apenas entender que vai multiplicando. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Vai multiplicando. Ele quer qual termo? É o oitavo? Eu multiplico até chegar no oitavo termo. Acabou, resolvi o problema. Se o problema é fazer cálculo, só isso, vai multiplicando. A paródia já diz, apenas entender que vai multiplicando. Isso, a nossa razão é Q, né? E é tudo diferente, porque na PA os elementos são os mesmos, Isso. né? N é a quantidade de termos, o AN é o enésimo, o A1 é o primeiro, mas aqui a nossa pegada é outra, porque temos a alternante que não tinha na PA, né? Mas eu quero saber se vocês acertaram até aí. Já fizemos de PG, eu acho que agora vamos para outro assunto, vamos certo? Porque a nossa unidade 3 foi tantos assuntos, né? Então vamos lá para a pergunta de número 5 na telinha. Nas relações trigonométricas. Agora vamos para trigonometria? Seno, cosseno e tangente. Vamos ver. O valor do cosseno é dado por. Quem é o cosseno? O cosseno é uma razão. Seno é uma razão e tangente também é uma razão. Qual é a razão cosseno? Cosseno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ou o cateto adjacente dividido pelo oposto? E aí? É só lembrar da regrinha. Quem é coca, quem é, né, outros detalhes, vamos lá. Escutaram a chiadeira? Tererê chiando nas nossas últimas aulas, primeirão. Vamos nos preparar para o segundão já, viu? Não quero ninguém desistindo. Nada de não aguento mais. Bora lá? Bora. Gente, seno, cosseno e tangente. O seno é aquele que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Ou seja, o cosseno vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Então, CA sobre H, certo? Aí, certinho, certinho. Não vamos falar muito, porque senão a gente dá spoiler das outras. Mas tem uma regrinha fácil para lembrarmos o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Vamos lá para a questão de número 6. Vamos lá, questão de número 6, ainda falando sobre trigonometria. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, 30, 45 e 60. O seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2? Meio? Raiz de 3 sobre 2 ou 1? Lembrem que nós temos uma musiquinha também. Bora ver! Sabendo do bate-o-sino da trigonometria, a gente vai lá na tabelinha e pesquisa, né? E percebe que na tabela trigonométrica dos arcos, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Olha aí, legal, né? Seno de 45, a gente busca na tabelinha do bate-o-sino da trigonometria, lembra da música e chega à conclusão desse valor. Então, resposta correta, alternativa, letra A. E o ângulo 45 é legal porque o seno e o cosseno são iguais. São iguais. E a tangente é 1. A tangente é diferente. Olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pergunta de número 7. Na situação abaixo, atenção, nós não queremos que vocês façam a conta agora. Guarda para a prova. Na prova também tem... Cara, eu tô entregando as questões da prova tudo de hoje, né? Eu tô muito bonzinho hoje, meu Deus. Na questão da prova tem uma dessa daqui. Então vamos lá, por enquanto não é para resolver. É só para você dizer o seguinte: quero resolver este problema aqui. Calcular a altura deste poste. Com as informações que eu tenho no problema, eu preciso usar o seno, o cosseno, a tangente, ou nenhuma delas me resolve este problema? Pensa, pensa, pensa. Vamos lá. Para resolver este BO aí. Para resolver função afim.
para resolver este BO, este problema, a gente vai calcular usando seno, cosseno, tangente ou nenhuma? Nenhuma não, né, gente? Alguma coisa dá para usar, porque estamos falando de ângulos e medidas, né? Então, estamos usando a trigonometria. A altura é o que do arco 60, professor Maurício? A altura é o cateto oposto. Ah, o cateto oposto. E os 20 metros é o quê? O cateto adjacente. Então, se mexeu com cateto oposto e cateto adjacente, foi coca, certo? Coca é tangente. Tangente, muito bem. Resposta correta é a letra C. Beleza. Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente, né? A tangente de um determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dando continuidade, faríamos o quê? Tangente de 60 graus. Quem é o cateto oposto? A altura. H. Quem é o cateto adjacente? 20, né? E aí, claro, né? Poderíamos buscar na tabelinha aqui, ó. A tangente de 60 é raiz de 3. Raiz de 3, né? A tangente de 60, vamos lá, raiz de 3, que está dividindo, passa multiplicando, né? Multiplicando por 20, igual vai dar a H. altura. Por que a gente está fazendo isso? Para já praticar a parte do cálculo também. Beleza. A nossa raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 1,7 vezes 2. Vai dar 34. 3,4, só que acrescenta um zero, muda isso. a vírgula de lugar. Então, 34 metros. 1,7 vezes 20 é o mesmo que 17 vezes 2. Isso aqui ia ficar assim, ó, 1,7 vezes 20 é o mesmo que 17 vezes 2. Tira a vírgula e corta um zero. zero. 2 vezes 17, 34 metros. Legal, muito né? Bom. Legal que a gente já está fazendo a revisão, já está praticando os exercícios aí que podem cair aí na avaliação, tá bom? Pergunta de número 8. Na situação abaixo, para encontrar o valor de x, usamos seno, cosseno, tangente ou não usamos nenhuma dessas três informações? Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Pense e responda. Seguindo as mesmas orientações. Vamos lá, pensando, para resolver agora este problema, qual das identidades, das relações trigonométricas vamos utilizar? Vamos lá, aqui a gente tem... O que a gente tem aqui, então, de informação? Quem é esse aqui? Com relação ao ângulo de 60 graus. 40 é o? Cateto adjacente. Cateto adjacente. E quem é o nosso X? X é a hipotenusa. Ah, cateto vizinho, né? Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o cosseno. Muito bem, vamos fazer igual no anterior? Olha lá, o cosseno de determinado ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é, então? Cosseno de quem? 60 graus. Cateto adjacente? 40. Hipotenusa, o X que eu quero saber. Vamos na tabelinha do bate o sino? Quanto é cosseno de 60? Cosseno de 60 graus. Meio. Meio. Fácil, né? É bom assim, né? Olha lá, cosseno de 60 é meio. Meio igual a 40 dividido por X. Multiplicando cruzado, X vezes 1, X. 2 vezes 40, 80. Sabe o que eu vi aqui, legal? Ah. Que eles podem usar na hora da prova também. Se esse ângulo aqui de baixo é 60, esse aqui em cima é 30. 30. Uhum. Cateto oposto, hipotenusa. Quando o ângulo é 30, temos a relação de metade e dobro. Verdade. Olha só. E aí a gente pode ir descobrindo várias coisas. Por quê? Porque foi dito na aula aí que nós falamos de semelhança de triângulos, que se eu tenho dois ângulos, o terceiro ângulo fica subentendido. Por isso que alguns autores anteriores diziam assim, ângulo, ângulo, ângulo. Os modernos dizem ângulo, ângulo. Uhum. Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta. ângulo, ângulo. O terceiro ângulo também vai ser, né? Se eu tenho dois ângulos iguais e a soma é 180, o terceiro também vai ser igual. Isso mesmo. Óbvio. E aí? Ah, não, errou não. Trigonometria, não. a parte de trigonometria foi... Não conseguiram recordar aí? Seno, cosseno, bate o sino, taraná, taraná. Ó, aqui a gente fez 4 perguntinhas. 2 mais teóricas sobre as equações, porque vocês precisam lembrar as relações trigonométricas, são apenas 3.
E 2 a gente fez já aplicando tudo isso, Beleza. olhando para o desenho e já pensando, tá, mas aqui eu uso seno, uso cosseno, uso tangente. Lembra que é você que tem que decidir isso aí? Pronto. A gente não determina, a gente não diz use tangente, não. A gente dá a figura, mediante ao que vocês tiverem de informação, você vai diagnosticar. Eu uso seno, eu uso tangente, eu uso cosseno. Então aqui a gente já fez isso com vocês já para instigar a avaliação aí, tá? Mas se o comando acusou isso aqui, você já sabe, chegando em casa hoje, dar uma revisada. Dá uma olhada. Certo? Revisa, porque pode ser que esse assunto não esteja na revisão selecionada, que são muitas aulas, a gente seleciona 6 aulas de revisão. Não tem como colocar as 6 aulas direcionadas para a prova. Não dá porque são escolhidas antes, né? Tudo bem organizado, então não dá para fazer isso como a gente queria. Temos mais 4 ainda. Hoje a gente selecionou 12 perguntinhas para poder abranger um pouco mais o assunto, já que a nossa unidade foi tão variada, tá bom? Pergunta de número 9. Vamos lá? Vamos. 9. Com relação à moda, média e mediana. Estatística. Também tem uma questão na prova. Não, só fica a dica. São 5 questões. Já falamos de 3. Então temos aqui média, moda e mediana. Qual das alternativas é incorreta? Moda é o valor mais frequente? Mediana é o valor central? Mediana é o valor mais frequente? Média é a soma de todos os valores e divide pelo total de termos somados? Qual dessas 4 opções está incorreta? Numa das aulas que nós falamos sobre análise e lógica, nós ressaltamos que se tem informações divergentes, elas podem me trazer a resposta. Beleza, então vamos lá, vamos pensando. Certinho, certinho, certinho. Qual é a resposta? Moda é o valor mais frequente? É, né? Tá na moda, né? Tá na moda, é o valor que mais aparece. Isso. Mediana é o valor central? Mediana é o central. É o central, né? Coloca em ordem e centraliza, Coloca em ordem e né? centraliza. Mas se tiver 2, professor, se tiver 2, eu vou pegar os centrais. Eu vou pegar os centrais, Aqui a mediana, tá? É o valor mais frequente. A letra C e a letra A são contraditórias. Opa, valor mais frequente. Valor mais frequente. Então, quer dizer, um tá certo e um tá errado. Verdade. Qual que tá certo e a letra D errado? tá certa, né? A soma de todos os valores divide pelo total de termos. Certinho. Certo. Então, quem tá na moda é o valor que se repete. Então, com certeza, a alternativa incorreta é a letra C, porque as demais estão todas corretas. Corretinhas. Então, vamos entender isso aqui melhor. Vamos para a questão de número 10. Vamos lá. É assim que se fala. Bora para frente. Simbora. Questão de número 10 também fala de estatística, né? Já sabemos que mediana é o termo central, certo? Nós vimos agora, a mediana é o termo central, divide a sequência ao meio. Então a pergunta é, nos dados abaixo, 20, 25, 15, 20, 15 e 30, quem é a mediana? A mediana é 15, a mediana é 25, a mediana é 20 ou a mediana é 30? Bora ver? Mediana. Primeiro passo, né? Dê uma pensadinha aí. Mediana. O que tem que fazer? O termo do meio tá fácil. Peraí, tá fácil, porque olha aqui, ó. Tá. Esses dois estão no meio e tá errado, não tem a resposta certa. Não tem. E agora? Ei, mas aí tá em ordem? Tem que colocar em ordem. Mas ninguém fala. Coloca tudo em ordem e centralizar, né? Ninguém me avisa. Coloca em ordem, dá uma pensadinha aí primeiro. Coloca tudo em ordem e centraliza. E aí você vai conseguir. Aí fica a pergunta, professor, ordem crescente ou decrescente? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Muito bom.
Bora. Já colocou em ordem? Isso mesmo. Nós até prometemos para eles uma paródia, não foi? De estatística, nem cantamos a paródia com eles. Verdade, né? Podemos cantar ainda, né? Nas aulas de revisão. Podemos. Aqui nós podemos o que nós queremos. Querer é poder. E poder é querer. Colocou em ordem? Agora quem está no meio? Quem Vamos tá lá, no meio? coloca no meio. Vamos colocar no meio aí. Coloca lá. Primeiro Em os ordem? 15, né? 15. O menorzinho, 15. Beleza, coloquei os dois. Depois do 15, 20. Então tem 20 e tem 20 de novo. Depois nós temos 25 e por último temos o 30. O amarelinho aí. Beleza. Quem está no meio? Aí eu vou destacar aqui o meio. Vamos lá pegar o meio. 15. Esses dois estão no meio. Faz o quê? Determina a média desses dois termos centralizados. Como eles são iguais, é muito prático saber que a mediana é 20, porque está no meio. Mediana é 20. Beleza? Confirma a resposta? Todo mundo achou 20? Beleza, vamos lá, confirma, né? A resposta é a letra C, é isso mesmo. Vamos de pergunta número 11. Estamos finalizando o nosso quiz revisional da unidade 3. Nos dados abaixo, a moda é. Quem é a moda na sequência abaixo? Quem é a moda? Ah, não, agora a moda é fácil, né? Papum. Moda. Eita, mas aí... 5, 5, 6, 7... Ah, já tá em ordem, então tá fácil. Já está em ordem? Mas tá. a moda precisa estar em ordem? Não. Não, a moda não precisa estar em ordem. É só observar os elementos e ver qual o valor mais se repete, mais frequente. Beleza. Então, de cara aqui, a moda com certeza, a alternativa é a letra C. 8, né? Repetiu E se ali quiséssemos saber... 3 vezes. Ó, nós temos 3 vezes o número 8. E os outros números aparecem 2 ou 1 vez. Professor, precisa colocar em ordem para achar a moda? Não precisa. Mas se você quiser, ajuda bastante. Se quiser, ajuda bastante. E se quiséssemos saber aqui qual é a média, o que nós faríamos? Nós iríamos somar. Olha só, 5 mais 5, 10, 16, 10, 16, 16 com 14 dá 30, 30 com 24 dá 54, 54 com 9, 63. Nós temos quantos números? 3, 6, 9. 9 números. Beleza. 63 dividido por 9, 7. Já achamos até a média. A média, olha que legal. Quem é a mediana? Quem está no meio? 3, 6, 9. 9, então está no meio o quinto termo. É o 7 também. 7. Então, média e mediana seriam iguais, valendo a moda, 7 só e a a moda moda que é 8. 8. Legal, olha, Beleza. com uma questão a gente já fez os 3. Já vai brincando, porque Já matemática é isso, né? Vamos finalizar então, última perguntinha do quiz, pergunta de número 12. Nos dados abaixo, a média é... Já fizemos agora uma questão com média, agora ele quer saber qual que é a média dessa sequência, que só tem 5 números. Soma todo mundo e divide por 5. Soma todo mundo e divide por 5. Usa estratégia para somar. Usa estratégia. Vou falar não, ia falar, quase que eu falo. Usa estratégia. Vamos lá. Pensa. Bora. Pensou. Nos dados abaixo, a média é... Soma todo mundo. Divide por 5. Soma todo mundo. Já sabemos que a divisão é por 5, certo? Porque nós temos 5 termos, então divide por 5. Olha a estratégia. 150 mais 250, 400. 200 mais 300, 500. Com 400, 900. Mais 100, 1000.
1.000 dividido por 5. Então, a nossa média é igual a 1.000 dividido por 5. E 1.000 dividido por 5, letra C, 200. Muito top, muito legal. E a gente fez um quiz que revisou aí toda a unidade 3. Ah, toda não, né, professores? Não, mas tinha muitos assuntos. Mas assim, nós demos um destaque para conteúdos mais antigos. Então, né, já fica a dica, distantes. fica esperto. Progressão geométrica, trigonometria e estatística. Tem matemática financeira também. Tem na prova, né? os Temos 3, também porcentagem juros, básico, né? tranquilo, juros simples, tranquilo também. E teorema de Tales, né? Retas paralelas, lembrando das razões entre segmentos, né, que estão ali. Segmento, faço a razão. Ah, mas com certeza eles vão tirar de letra, sucesso garantido. E a matemática vai ser só notão, tá? Estão se preparando para a gincana? Todo mundo fazendo primeira chamada, todo mundo negócio de prova de segunda chamada, na verdade a gente manda só para mandar. Precaução, porque, em casos de, né, alguma doença, alguém ficar doente, alguma coisa. Porque prova de segunda chamada, a de recuperação também eu acho que quase não se usa. Assim a gente espera, né? Mas que bom, gente. Legal o nosso quiz revisional, porque dá muito resultado, certo? E a gincana? A gincana, eu falei da gincana, é verdade. E aí, estão se preparando para a gincana? As provas não são difíceis, tá? São 5 provas apenas. Uma delas tem a aula 93 envolvida, que a gente está segurando um pouquinho aí para não enviar, né, nessa aí, para a gente não enviar, para vocês não correrem o risco de ficarem tentados de olhar lá no canal antes do tempo. Mas assim, tem o Somando Solidariedade, né, que vocês podem estar auxiliando alguém, né? A gente sempre tem condição de auxiliar o próximo, né? E hoje quem precisa da nossa ajuda, não é, são os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Verdade, né? Então eles estão precisando. Mas, não indo muito longe, às vezes do lado da nossa casa, na nossa sala de aula, tem alguém que está precisando. Por que não, né, fazer essa solidariedade de ajudar? E às vezes ajudando até com conhecimento. Isso. O teu colega tem dificuldade de matemática, vem cá que eu vou te dar uma dica. Senta aqui que eu te ensino, que eu também sei pouquinho mais. Depois da aula, né, em casa. E a troca sempre vem, porque quem se dispõe a ensinar os outros também recebe, né? Às vezes a pessoa tem mais dificuldade em linguagens, aí vem outro colega ali e contribui, isso é muito bacana, tá bom? Perfeito. É assim que a gente vive melhor. Vamos de Brincando com os Números? O Brincando com os Números de hoje não é nenhuma charada, nenhuma dica, é só pra gente descontrair um pouco, né? Vamos lá então, na telinha. Brincando com os Números, vamos lá? Então vamos rir um pouquinho das pérolas de matemática? Vamos. Vamos dar umas risadinhas aí, sempre é bom descontrair, né? Então, pérola de matemática, pérola da raiz, olha lá. Pronto, certinho. Corto 2 com 2, perfeito, muito bom. Perfeito, ficou só a raiz vazia. Só o radical. Mas aí não adianta pra nada, né, esse negócio aqui, né? Não. Só o radical não adiantou. Não pode, tá? A raiz é um número irracional. Ele não pode simplificar com um número real. Verdade. Racional com irracional. Aqui o 2 está dentro do radical, Isso. gente. Não dá para cortar assim, não, tá? Se tivesse fora, se fosse 2 raiz de 2, poderia cortar, mas dentro se tivesse não. um 2 aqui, aí cortava esse com esse. A resposta seria raiz de 2. Mas desse jeito aqui, deu ruim. E acontece, né? Acontece às vezes. E a pérola do X? Achar o X. Não, mas aí também vamos conversar com ele aqui, porque achei, ó. Aí também depende muito do modo com que o professor pergunta. Olha só, achar o X. Achei, tá aqui. Tá errado? Não. Esses dias teve uma situação de um aluno que o professor colocou na prova assim, ó, determine o valor da equação e diga como você fez. A menina olhou, viu a lógica, botou a resposta e embaixo escreveu, professor, eu pensei assim, porque o número vezes 2, não sei o que, deu tanto. Tá certo. Verdade. Ele pediu para fazer isso, para achar o valor da raiz e explicar como que achou a raiz. Né? Ele explicou, não está errado. Então nós temos que perguntar e perguntar certo. Pois é. Agora, a gente tem que dizer assim, encontre o valor do X, né? Ficaria mais acessível. O valor do X. Verdade. Muito bacana, só para dar uma descontraída, vamos finalizar a nossa aula de hoje, vamos lá? Nossa aula de quiz revisional, um tanto de aprendizado. Claro que ainda temos a revisão da revisão e ainda algumas atividades de sala para dar uma praticada a mais. Então, até já!